Salve, salve Legião X, mais uma vez juntos, unidos. Quarta-feira é dia de X da atualidade. Meu nome é Gabriel Feitosa, é um prazer estar na companhia de vocês, semanalmente aqui atualizando os principais temas do Brasil e do mundo. Hoje, galera, trago um tema que a gente nunca tinha analisado aqui no canal, a gente nunca tinha conseguido estabelecer uma análise interessante, pormenorizada da questão indígena no Brasil. Esse é um tema absolutamente fundamental nas suas provas, seja para a parte da redação, que muitas vezes acaba dialogando com isso, com minorias, mas também para as suas questões. A gente pega o caso do Enem, que tem uma preocupação muito forte com o nativo brasileiro, seja no período colonial e seja na atualidade, que é o meu objetivo aqui hoje, beleza? Para falar da questão indígena no Brasil, galera, é fundamental começar pela Constituição. A Constituição de 1988, o nosso grande marco jurídico, sem dúvida nenhuma, um dos documentos mais importantes da história do país, porque é uma Constituição que tem uma amplitude jurídica muito interessante. Ela vai ser apelidada de Constituição Cidadã, e lançada num momento muito tenso para a nossa história. Nós acabamos de sair de uma ditadura militar que perdurou ali 21 anos até 1985, e ali a partir de uma agremiação interessante de uma série de políticos encabeçados por Ulisses Guimarães, com a participação do recém-criado PMDB, o PSDB que veio um pouco depois ali naquela época, o PT também daquele período, PDT, o PTB, enfim, PP também da época, o Partido Progressista, uma série de legendas contribuíram para a nossa Constituição, e é uma Constituição que vai ali estabelecer uma análise muito interessante sobre o nativo. É um grande marco na história indígena brasileira, porque é a primeira vez que nós vamos tratar o índio dentro de uma autonomia social. Reconhecimento do índio sobre sua própria identidade histórico-social e do Brasil como nação multiétnica e pluricultural. Isso é um ponto muito importante da Constituição de 88, Reconhecer o jeito de ser do nativo, reconhecer ali que eu não preciso ocidentalizar o índio, que eu não tenho que obrigatoriamente torná-lo branco, A gente vai respeitar o jeito de ser, as tradições religiosas, as tradições ligadas à culinária, as tradições linguísticas desses nativos, por mais que muito da língua local já tenha sido destruída pelo processo de colonização, e realmente o genocídio indígena é uma realidade no século XVI e XVII, Você tem ali a queda absurda no número de tribos com a chegada de Cabral até meados ali do século XVIII. A gente tinha um número que varia de 5 a 10 milhões de indígenas, dependendo do livro, ele argumenta um número diferente, e hoje a gente não chega nem a 1 milhão dessas pessoas no Brasil. O último dado do IBGE fica ali na casa dos 800 mil, no caso brasileiro. Então, realmente, é um ponto muito tenso. O genocídio indígena é uma realidade, uma infeliz realidade da nossa história, e a Constituição de 88 vai tentar lidar com isso de uma maneira mais delicada, Respeitando. Você vê, as tentativas anteriores de lidar com o índio, elas foram fracassadas. Eu pego o caso, por exemplo, do Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910, o SPI, lá do período da República Velha, do período da República Oligárquica. A tentativa naquela época era de absorver o índio, de assimilá-lo à nossa cultura, coisa que a Constituição de 88 vai combater. Não é a assimilação da cultura indígena, é o respeito da autonomia, da autodeterminação dessas tribos. Elas têm suas características históricas, elas têm uma ancestralidade com o território brasileiro, porque o pai daquele cara vivia ali, o avô dele vivia ali, o bisavô e o avô dele. São gerações que estão aqui muito antes da chegada dos portugueses. Às vezes os alunos entram numa, de questionar, Gabriel, não tem que estar dando tanto privilégio a esses nativos. Gente, é a origem do Brasil, estão aqui há muito mais tempo do que o português. A própria ideia de uma brasilidade, ela está muito ligada ao Tupi-Guarani, ela está muito ligada aos Aimorés, aos Yanomamis, enfim, uma série de tribos que ocupam essas regiões. Então a gente tem que respeitar esse passado. Porque respeitando o passado, nós temos uma identidade nacional muito mais fundamentada. Essa, pelo menos, é a proposta que o governo adota em 88, Então, sem dúvida, essa é uma maneira de a gente conseguir trazer um pouco essa questão para o âmbito de uma diversidade cultural, de um respeito a essa diversidade cultural, Então, a gente nota um contexto de constitucionalização dos direitos culturais das minorias. Parece difícil a frase, mas ela tem um sentido muito claro. Nós estamos trazendo para a Constituição, por isso a gente está constitucionalizando, os direitos culturais das minorias no Brasil. Eu incito aqui o caso do índio, mas claro, a gente pode também mencionar os quilombolas,
A gente pode mencionar aqui a criação de um Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação do Estatuto do Deficiente, o Estatuto do Idoso. São formas de a gente conseguir englobar as variadas formas sociais que o Brasil tem como cidadão. Então o índio é cidadão, o quilombola é cidadão, a criança, o idoso, o deficiente, todos eles devem ser tratados dentro das suas especificidades sociais, né? Porque esse paradigma da diversidade, inclusive há uma aula muito boa do Knup aqui no canal sobre isso, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Diversidade cultural, ela pode ser analisada de uma série de formas. E a mais saudável, eu diria, é você perceber que existem diferenças sociais, existem âmbitos culturais e linguísticos diferentes no Brasil, um país muito grande, e que não adianta impor um modelo sobre os outros, e sim respeitar esses contrastes, respeitar essas diferenças, né? É uma tentativa ali mais inclusiva de Constituição. E essa é uma proposta que vem, né, se desenvolvendo ao longo dos anos 80 e 90 também, né? Agora, o que diz a Constituição a respeito do direito do índio sobre a terra, que é a grande polêmica hoje do governo Bolsonaro, né? A grande polêmica atrelada ao atual presidente ali. Devemos demarcar as terras indígenas? Não devemos. Quem é que determina essa demarcação? Como deve demarcar? Quando deve demarcar? Bom, vamos olhar para a Constituição Federal, né? Que é o nosso grande documento de referência. O Estatuto do Índio, lá na CF de 88, determina, parágrafo 1º, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele habitadas em caráter permanente, ou seja, as terras que já pertenciam aos seus ancestrais há muito tempo, né? As utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Você vê a amplitude do que é terra indígena, né? É onde o índio está já há muito tempo, é onde ele já utiliza para atividades produtivas, são aquelas terras imprescindíveis para a preservação dos seus recursos, são aquelas onde a reprodução física e cultural, né, dos usos, costumes e tradições é mantida. Então, realmente, o que é território indígena? Nesse caso, a Constituição ela vai num âmbito muito amplo, tá? Lá no parágrafo 2º, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Ou seja, ninguém mais pode explorar essas terras, né, uma vez que foram atribuídas aos nativos, a não ser os índios. Tá? Então isso gera certos problemas com a atual administração, né? Porque o Bolsonaro ele vai defender primeiro nem mais 1 centímetro de demarcação indígena. É o que ele determinou no seu processo eleitoral e é o que ele determina já em janeiro. Não vou demarcar nenhum milímetro, não vou demarcar nenhuma nova terra. Cabe deixar claro, a demarcação das terras indígenas já não avançava há muito tempo, tá? Não é uma novidade do governo Bolsonaro. Desde ali do governo Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma e Temer, a demarcação de terras indígenas não avançou muito no Brasil. Inclusive, nós sabemos que a região norte, que é a região mais complicada nesse caso, é uma região repleta de conflitos rurais. O estado do Pará é um dos principais ali, né? A gente tem o caso do Tocantins, o caso do Maranhão também muito tenso, né? Toda aquela região ali que eles apelidam de Mapitoba, né? Que pega Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, região de muitos conflitos rurais envolvendo os nativos contra os poceiros, né, contra os agricultores. Então isso é um ponto que vem perpassando a história do Brasil republicano, tá? Não é um problema de hoje, a questão indígena é um problema desde a chegada de Cabral, vamos combinar, né? Agora, já falamos direito sobre a terra. Agora a gente tem a ideia da exploração das terras indígenas. Como funciona explorar essas terras? A Constituição vai dizer, lá no artigo 231, né, no 3º parágrafo, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso. Então, é o Congresso que dá a palavra final nesse caso, tá? Os recursos pertencem aos nativos, mas se querem explorar de alguma maneira, essa exploração só pode ser aprovada pelo Congresso Nacional. Se outra empresa desejar explorar, é o Congresso também que aprova ou não. Então não podemos estabelecer canetada para isso, tá? É o Congresso que tem a atribuição de estabelecer quem explora, como explora, quando explora, tá? Nem é o presidente, nesse caso, que determina isso, né? Porque o Congresso é constituído de Senado mais Câmara. Então, realmente, a gente tem uma atribuição ligada a deputados e senadores, tá?
Ouvidas as comunidades afetadas, ou seja, o Congresso tem que levar em consideração os nativos que ali vivem para explorar aquela terra. Não pode ser uma votação que exclua as lideranças indígenas, que é o grande debate hoje da história do Brasil, né? O grande debate do Brasil de Bolsonaro. Como haverá o diálogo com essas lideranças indígenas? Como estabelecer algum tipo de conexão democrática no espírito republicano? É complicado, né? É muito tenso o assunto. Ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, tudo que foi explorado, o índio tem sim direito de participar dessa exploração e de ter o seu ganho com isso, já que a terra é dele, né? Bom, nos primeiros momentos do governo Bolsonaro, e a gente já vai entrando em janeiro, fevereiro do ano de 2019, nas primeiras horas de governo, o presidente Jair já edita uma medida provisória, a famosa MP, um decreto que tiram as funções da FUNAI, sobre a demarcação de terras, sobre a cultura indígena. A FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, fundação muito importante da nossa história, fundada em 1967 no governo Costa e Silva. No contexto da ditadura militar ela foi fundada, né? E é uma fundação que tem uma série de atribuições. Uma delas é a demarcação das terras. Você tem aqui a FUNAI também tendo que cuidar da saúde indígena, da educação indígena, de todos os elementos culturais e econômicos que permeiam esses povos nativos. Nesse caso, o presidente tirou da FUNAI algumas atribuições, como é o caso aqui, né, da demarcação. A demarcação das terras indígenas era uma atribuição da FUNAI em consonância com o Ministério da Justiça, que é o cara que lida realmente com o sistema jurídico. Então fazia sentido deixar os dois unidos. Nesse caso, o Ministério da Justiça não tem mais essa função, nem a FUNAI. Quem determina o que é e não é terra indígena é o Ministério da Agricultura. E aí já vieram muitas críticas a Bolsonaro nesse momento, né? Porque vão argumentar que o Ministério da Agricultura, ele não tem nenhuma função social com o índio, ele não tem nenhum compromisso com a questão do nativo. É composto ali por agentes do agronegócio, sojicultores, a galera ligada mesmo ao projeto mais capitalista de agricultura, obviamente visando ganhos econômicos ao Brasil. Mas muitos desses ganhos podem gerar impactos ambientais. E aí que entra o conflito do Ministério da Agricultura com a FUNAI. Deslocando as atribuições da FUNAI para o Ministério da Agricultura, isso gera o famoso impasse político, tá? E aí, realmente, a instituição, né, o Ministério da Agricultura, representa interesse do setor agropecuário brasileiro. E, realmente, quando você concede a ela o licenciamento para empreendimentos que atinjam esses povos, você está basicamente abrindo conflito armado mesmo contra os índios, o que muitos acusam de estar acontecendo nesse momento, tá? A abertura mesmo de conflitos diretos entre esses agricultores e as comunidades indígenas que declamam a posse da sua terra, porque a Constituição determina a posse da terra. Então isso acaba intensificando os conflitos rurais brasileiros, tá? O PSB naquela época, já em janeiro, já entrou com uma ação, né, mediante o STF, para tentar anular essa medida provisória. Isso está tramitando no judiciário. Então pode ser que em determinado momento o STF anule a medida tomada por Bolsonaro e transfira de volta para o Ministério da Justiça e para a FUNAI o direito de demarcar terra indígena, tá? Então é uma questão que foi para a Justiça, que está sendo apreciado. Mas até o atual momento, realmente, é a agricultura que tem essa função no Brasil, ok? Agora, analisando um pouco, né, dessas reações da política, como políticos reagiram a essas medidas, é legal fazer esse bate-bola. Eu trouxe aqui uma citação do Nilson Leitão, né, que é ex-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária do Mato Grosso, camarada do PSDB, ou seja, ele é um representante dos agricultores. E ele mostrou certo susto. Vai dizer, essa decisão foi muito bem recebida por nós, mas foi uma surpresa. Não imaginei que iria bem para o Ministério da Agricultura, ele vai dizer. Ou seja, o cara interpretou ali de maneira um pouco esquisita o que o Bolsonaro fez em relação ao deslocamento para o Ministério Agrícola, né? Agora, mais à frente, entrando já em março desse ano, você tem a FUNAI agora se tornando subordinado ao Ministério dos Direitos Humanos, esse liderado pela ministra Damares Alves, ok? Mais uma polêmica envolvendo essa questão, porque, bem, o Ministério dos Direitos Humanos, realmente, ele tem tudo a ver com a questão indígena, isso é verdadeiro, né? O direito à terra é um direito humano. Mas a grande polêmica é ela, né? Porque muitos atribuem a Damares uma certa ineficiência administrativa para lidar com isso, né? Ela não teria ali identificação com a causa indígena para trabalhar na demarcação das terras. Então muitos ali reclamaram, nesse caso, que também
acaba aumentando a crise, né? Você também tem a intenção de extinguir a Secretaria de Saúde Indígena, a SESAI. Mudança essa que já o governo voltou atrás, tá? Ele tinha extinguido a SESAI e agora já voltou atrás e manteve a Secretaria de Saúde Indígena. Esse também é um tema muito caro, galera, é um tema muito forte na questão nativa brasileira. Os cuidados específicos que o SUS deve ter com, por exemplo, mulheres grávidas em tribos, né? A gestação, né, de mulheres indígenas, o cuidado com certas doenças que são típicas desses povos, já que muitas epidemias foram lançadas sobre esses nativos desde a nossa colonização, há ali realmente uma secretaria para lidar com isso de uma forma mais pormenorizada. E a Damares, ela se declarou ali, ela fez um pronunciamento a respeito disso que eu separei aqui, né? FUNAI não é problema, índio não é problema. Índio é gente, precisa ser visto como um todo, não só a terra. A demarcação é um tema delicado, polêmico. Não vamos resolver agora. O novo governo vem com novas propostas que serão debatidas com vários ministérios, como os da saúde, educação e cidadania. Então, o que a Damares está colocando, pelo menos a partir dessa citação, é que a questão da demarcação, ela não é um problema por enquanto, não é uma questão analisada pelo governo agora, tá? Índio é gente, índio não é um problema, ele tem que ser visto como um todo, não só em relação às suas terras. Então, ela está, de alguma forma, minimizando um pouco a questão da demarcação e, vamos dizer assim, empurrando com a barriga esse problema. Então, não parece ser uma questão que o governo vai assumir agora como prioritária, tá? Isso nos leva à própria resposta dos opositores. Eu trouxe uma citação aqui do procurador da República, o Júlio Araújo, lá do Amazonas, né? Que ele vai argumentar de maneira diferente da Damares, né? Ele vai dizer, esse esvaziamento, o esvaziamento da FUNAI, por si só tem inconstitucionalidade, porque você torna inoperante a política de demarcação. Você está desestruturando uma política prevista na Constituição. O governo está indicando que não vai mais demarcar terras. A decisão vai ficar sob o controle de um ministério que é contrário a esse interesse e que responde a um governo contrário a esse interesse. Então você vê aí a marcação de posição, né, que o Júlio Araújo fez aqui, já estabelecendo essa análise contraditória em relação a Damares, né? Não faz sentido mudar essa função para o Ministério da Agricultura, porque ele não tem nenhum interesse em demarcação. O interesse dos caras é realmente o agronegócio. Então a gente percebe esse debate sendo armado ali no Congresso, tá, gente? Aí que a gente chega no acampamento Terra Livre, em Brasília, que todo ano acontece, pelo menos ali desde o final dos anos 90, esse acampamento se reúne em abril, fazendo uma referência ao Dia do Índio, né? Ele se reúne em Brasília como forma de pressionar o Congresso no avanço da demarcação. Isso está acontecendo agora, no momento que eu gravo esse vídeo, o acampamento está lá em Brasília, e pela primeira vez foi utilizado ali a Força Nacional, a Polícia Legislativa Federal, né, para fazer ali, digamos, a defesa dos prédios em Brasília contra essa presença de índios. Bolsonaro argumenta, né, que, né, precisa ali defender a integridade do governo e que o diálogo com o índio é um diálogo agressivo, então ele precisa de defesa de forma um pouco mais voraz. É uma polêmica também criada nesse momento, tá? Isso nos leva a uma análise aqui pra gente encerrar a aula de hoje, galera, pra gente encerrar esse vídeo, né? Pegando aqui um pouco da dispersão dos índios no mapa do Brasil, né? Você tem aqui 55% dos índios vivem em terras indígenas e estão na Amazônia. Então o norte, como eu já argumentei, na região do Piauí, Amazonas, Tocantins, Maranhão, pegando também a Bahia, né, que é a região nordeste, é a área realmente de maior interesse da demarcação do território indígena no país, né? O resto aqui estão dispersos pelo centro-oeste, pelo sudeste. Dos índios que vivem em terras indígenas que estão fora da Amazônia, isso corresponde a 45%, ou seja, mais da metade dos indígenas que vivem em territórios indígenas estão na Amazônia, estão no norte. E não à toa, é a região de maior conflito da nossa história, né? A ocupação da Amazônia sempre foi muito dramática. Então serve aqui como uma espécie de reflexão para a gente encerrar esse tema. Falar de demarcação de terra indígena é falar de demarcação de um território muito tenso, de um território ali realmente muito complicado. Interesses atribuídos aqui à exploração mineral, interesses atribuídos aqui à diversidade da fauna e da flora amazônica. Então, não avançar na demarcação pode talvez ali avançar em outro ponto, que é o ponto da exploração ambiental, né, dos impactos do assoreamento de rios, realmente de uma poluição atmosférica mais exagerada. Então, talvez, né, avançar na demarcação ajude na própria preservação ambiental. É uma análise que você pode realizar dentro desse caso. E é como a gente encerra a aula de hoje, galera. Espero ter ajudado vocês nesse tema. Qualquer dúvida aí, ó, deixe nos comentários. Na medida do possível a gente vai responder. Até a próxima.